Bom dia, pessoal. A gente vai iniciar nossa segunda parte do nosso módulo de Google Formulários, né? E nesse segundo módulo a gente vai descobrir como que faz a correção das atividades e como a gente visualiza as respostas que os nossos alunos respondem lá no nosso formulário, né? Como que funciona a importação de notas, né, do formulário para a nossa sala de aula, como visualiza a nossa planilha de notas, né, dentro da sala de aula do Google, complementos e algumas coisinhas a mais. Vamos lá? Então, mais uma vez, pessoal, para a gente lembrar, nós estamos usando a plataforma da Prefeitura de Ariquemes, né, como uma ferramenta de trabalho. Então, a gente está usando uma ferramenta profissional com domínio, né? Então, para quem está vindo de Montenegro, a gente vai dar algumas dicas, né? De como seria com a plataforma sem o domínio, mas dizendo que vocês estão no processo de mudança para essa plataforma. Então, em breve, vocês terão também a plataforma com domínio, tá? Então, novamente, eu estou aqui dentro do Chrome, já tem um usuário cadastrado, né? Com o e-mail da prefeitura, mas para ficar mais claro, né? Mais fácil de vocês se encontrarem, se localizarem, eu vou acessar a minha conta do Gmail. Então, a gente vai sempre partir desse princípio para ficar mais fácil a visualização de vocês. Eu vou clicar no meu Gmail e eu vou acessar o meu e-mail da prefeitura. Observe que eu configurei o meu e-mail para que aqui eu tenha algumas caixas prioritárias, ó, social, promoção, atualização e fórum, né? Depois a gente pode ver em uma outra aula como fazer essa configuração. Isso aqui é bom porque vocês não recebem aquele tanto de e-mail em uma caixa só. Por exemplo, todos os meus e-mails de alunos ficam nessa sala aqui. Então, deixa eu atualizar aqui. Tem uma pessoa querendo entrar. Voltar. Então, aqui ficou mais limpo a minha caixa de entrada, né? Quando eu quiser ver o e-mail de alunos, eu venho para cá. Então, a gente vai entrar na nossa sala de aula do Google, porque a gente está indo criando um formulário teste a partir da sala de aula, né? Então, a gente vai acessar o nosso Google Apps, nos nossos novos pontinhos. Acessar, não é no formulários, é no Google Sala de Aula. E a partir do meu Google Sala de Aula, eu vou permitir mais uma pessoa aqui na sala. A partir do meu Google Sala de Aula, eu tenho todas as salas de aula que eu estou trabalhando, as que eu sou convidada, as que eu sou docente. E essa aqui é a minha sala de aula teste. Eu vou até editar o nome dela aqui, para colocar teste na frente, para vocês saberem que é um teste que eu estou trabalhando, né? Para mim também, né, saber. Essas outras aqui são as salas de aulas que a gente está atuando mesmo. Essa aqui é uma outra teste, né? E essa aqui é que a gente está fazendo a nossa aula. Então, eu vou acessar ela. E, novamente, eu vou na minha aba Atividades. E eu vou clicar no meu botão Criar. E eu vou criar uma atividade com teste. Quando eu crio uma atividade com teste, a gente já viu isso na outra aula, a gente vai dar um título para essa atividade, prova, eu vou colocar aqui prova bimestral de informática. Aqui eu vou trabalhar com uma prova que eu já tenho, para ficar mais fácil o entendimento de vocês e o meu também na hora de passar para vocês aí, né? Só que a sala de aula é de ciência, mas é uma sala de aula teste, né? E aqui eu vou postar somente na sala de aula teste para todos os alunos que estão dentro dessa sala de aula, com a pontuação 100,
Não vou deixar nenhuma instrução por enquanto. Vocês podem optar por essa instrução, a gente falou isso na outra aula. E eu vou novamente dar mais uma revisada nisso daqui. Essa opção aqui embaixo, ó, ela só vai aparecer para quem está usando um domínio profissional. Esse domínio CMED-Ariquemes. Para quem está lá em Montenegro, ou para quem não tem um domínio profissional, para quem está criando uma sala de aula lá no Gmail, não vai aparecer essa opção aqui. Por quê? Porque não tem como ele fazer essa importação automática sem ele conhecer os e-mails dos alunos, né? E a gente já vai entender isso na prática, como que funciona. Você consegue trabalhar com uma sala de aula, você consegue trabalhar com um formulário, mas é muito difícil você fazer essa importação automática se não for um domínio profissional. Então, o pessoal de Ariquemes, eles estão indo para o caminho certo. Então, a gente costuma pensar num futuro não muito distante, né? E a gente vai ser bem visionário aqui agora, aí com a proposta do senador Confúcio Moura, né? Vou fazer um merchan aqui, que a gente tem uma cidade inteligente, que futuramente a gente vai reduzir muito a desigualdade de acessos, né? Então, a gente vai logo ter computadores para todos os professores e tablets para todos os alunos, né? Então, e-mail para todos os alunos. Então, a gente vai conseguir usar muito bem essas importações automáticas, porque a gente vai ter e-mail para todos os nossos alunos da Prefeitura de Ariquemes, por exemplo, né? Porque a gente vai ser a primeira cidade inteligente do estado de Rondônia, não é isso mesmo? Então, quando eu coloco essa opção de importação automática, ela só vai funcionar se a gente tiver essa opção de e-mail para todos os alunos. Então, vamos ver o que o Google diz aqui, ó. O Google Sala de Aula pode importar notas das atividades, isso ele está dizendo. Mas a importação de notas limita automaticamente uma resposta por usuário. Primeira coisa que ele diz, que o usuário só vai poder responder uma vez para cada formulário. Coleta endereço de e-mail, então ele vai coletar, e restringe as respostas aos usuários do seu domínio. Então, ele só pode acessar com o seu domínio. E a gente vai ver isso na prática, como que funciona. Então, quando eu clicar aqui, ó, no meu formulário, né? Como que vai funcionar isso daqui? Se eu tivesse criando um formulário em branco, isso não ia acontecer. Você teria que ativar essa questão do teste. Mas aqui, ó, no botão de configuração, quando eu crio um formulário através da plataforma Google Sala de Aula, atividade com teste, ele já ativa automaticamente dentro do botão configuração. Aqui dentro ele já configura, ó, restringir aos usuários em Prefeitura Municipal de Ariquemes e das organizações confiáveis, né? Importação automática. Já está restrito, né? Ele está restrito à Prefeitura Municipal de Ariquemes. Deixa eu só ver uma coisa aqui, porque está faltando uma configuração. Ele já automaticamente, se você criasse um formulário sem essa opção, lá em branco, pelo Drive normal, ele iria estar desativada essa opção de criar teste. Seria um formulário para uma pesquisa de satisfação, para um convite, por exemplo, né? Mas para você criar um formulário teste lá dentro do seu Drive, por exemplo, você teria que vir aqui e ativar essa configuração. Mas aqui dentro da sala de aula, ele já ativa automaticamente esse criar testes, né? Então, você já percebe que ele já traz essa pré-configuração para você, porque você já está trabalhando dentro da sala de aula do Google. Então, ele já restringe, ó, Prefeitura Municipal de Ariquemes e teste. Então, aqui vale uma atenção muito especial, que a gente tem que deixar piscando aqui na tela para vocês, tá? Que é o seguinte, se eu, professora Eudóxia, da Prefeitura Municipal de Ariquemes, crio um formulário
dentro da minha sala de aula, dentro do meu domínio, cmed.ariquemes, e não altero, voltando, e não altero essas configurações, o que acontece aqui? Ó? Se eu não alterar essas configurações, o meu aluno não terá acesso. Se eu não desmarcar essa opção, meu aluno não vai conseguir acessar o meu formulário. Por quê? A gente viveu isso na pele no módulo passado, não é mesmo? Olha só. O que acontece? O aluno da Prefeitura Municipal de Ariquemes, ele não tem um domínio registrado, ele não tem um e-mail com um domínio registrado, não é mesmo, Aval? A Aval vai confirmar. Ele não tem o e-mail lá, aluno... Ainda não. Não é verdade? Os alunos não têm. Não tem. Ele não tem o aluno luan.cemed Ariquemes. O correto, né? O correto seria ele ter o aluno luan.cemed-ariquemes. Para tudo isso aqui do Google funcionar normalmente, né? Mas aí o que acontece? A gente pode fazer esse formulário normalmente, como eu estou mostrando para vocês, mas vocês têm que vir aqui nessas configurações e desmarcar essa opção. Restringir o usuário da Prefeitura Municipal de Ariquemes. Desmarcar ela, porque o que vai acontecer? Qualquer pessoa pode vir e responder esse formulário. Só que aí a gente vai ter um outro problema que a gente precisa resolver. Que aí a gente não vai conseguir importar automaticamente essas notas para a nossa sala de aula. Tá? Porque o Google não vai entender quem são os alunos, ele não vai saber quem é, né? Por quê? Porque o aluno pode simplesmente ele clicar no formulário e responder o formulário com o e-mail do pai, da mãe, do cachorro, do papagaio, né? Então, é um problema que a gente resolve, mas atrapalha por outro lado. Então, assim, mas da mesma forma, se a gente for fazer lá pela outra forma, né, sem o domínio, também teria esse problema. Então, vamos só rever como que a gente tem que trabalhar aqui. Ó. Eu criei a minha atividade, cliquei no meu botão Blank Keys, né? E aí eu vou aqui nas minhas configurações, vou revisar o meu teste, está criado o meu teste, né? E eu vou aqui em geral e vou desmarcar essa opção restringir a Prefeitura Municipal de Ariquemes. Porque dessa forma, todos os alunos terão acesso a esse formulário e vão responder ele normalmente. Fazendo isso, obrigatoriamente, e por questão de organização, o ideal é que você adicione 2 perguntas aqui, ou uma pelo menos. O aluno deverá colocar o nome completo dele, né? Ele deve escrever o nome completo dele aqui em uma resposta curta, para você identificar ele depois. E talvez a turma. Aí você que vai se organizar depois da melhor forma. Uma outra, se você tiver 2 turmas somente, você pode colocar uma opção de múltipla escolha. Hein, o Dox? Aí nós temos aqueles professores que já estão no estágio mais avançado, né? Digamos que ele deseje fazer dessa forma que você colocou aí, criar os e-mails para os alunos e fazer dessa forma onde ele possa importar a nota, porque nós já temos professores que trabalham com o Google Sala de Aula, então para ele vai ser interessante essa outra forma, a forma completa, né? Onde ele possa importar notas e tal. Vai ter essas 2 explicações na videoaula que você gravar, como ele fazer e como ele fazer com o domínio e sem o domínio? Uhum. Agora vamos lá, então. Então, essa é a opção mais fácil de você resolver para a gente não ter problema, né? Mais simples de você localizar essa informação depois, né? Assim, manualmente falando. Mas eu digo que o mais fácil é esse aí que a Val está falando. Né? Se você entender o processo, mais fácil é esse aí que a Val está falando. Né? Segunda opção. Então, vamos para a segunda opção. Qual seria a segunda opção? Você trabalhar normalmente, tá? Com o e-mail pessoal do aluno, tá? E você deixar essa opção desmarcada aqui, tá? Restringir o usuário da Prefeitura Municipal de Ariquemes e salvar. E aqui eu vou colocar uma pergunta teste aqui só para vocês
entenderem aqui, né? E aí vocês vão usar, eu vou até acessar aqui essa sala de aula de novo e vou mostrar para vocês o que foi feito lá no nosso módulo 1, tá bom? Para vocês entenderem o que foi feito no módulo 1 quando a gente teve um problema com esse mesmo problema que nós tivemos. Por exemplo, aqui, ó. O Google, ele consegue importar, porque isso é uma rotina, tá? Desde que o aluno acesse com o mesmo e-mail que ele acessou o Google Sala de Aula, ele responda ao formulário, não há problema com a importação. Entendeu? Ele vai conseguir importar normalmente. Ele vai fazer uma rotina de busca, vai buscar o e-mail lá no planilha de resposta e vai trazer a resposta automática. Ou seja, não necessariamente eu preciso, tá? Não necessariamente eu preciso criar e-mails com domínio para todos os alunos. Agora, o problema, Val, é que isso não é uma decisão que a gente vai ter que passar para os alunos. Isso é uma decisão mais TI entre vocês, administrativo, com os professores. Por quê? Se você falar assim, tem uma turma, tem um professor que quer trabalhar com importação automática. Beleza, tem como trabalhar com importação automática, né? Aí vocês vão ter que demandar um período de tempo de cadastrar aluno por aluno, né? Se o sistema permitir fazer esse cadastro de e-mail por e-mail, também é possível. Aí, voltando ao que eu estava falando aqui antes. É possível, então, o aluno acessar com o e-mail pessoal a sala de aula dele e eu conseguir fazer essa importação automática, igual eu fiz aqui, ó, no módulo 1 de vocês, por exemplo, ó. Deixa eu pegar aqui essa da sala de aula aqui, ó. Atividade objetiva, cadê? Aqui. A gente conseguiu importar, tá vendo? O que acontece? Quando você fecha o formulário, todo mundo já respondeu, você volta lá na edição do formulário, ó, esse formulário aqui, você volta na edição do formulário, marca a opção de novo, de restringir, vai lá na opção de correção, que ele vai ativar novamente o botão de importar. Entendeu? Se essa opção aqui estiver desmarcada, eu tiver salvo aqui, o botãozinho desativa. Tá vendo? Ele fica anulado. Se eu marcar essa opção, vou atualizar aqui novamente, ele ativa. Tá vendo? Então, o que a gente entende disso aqui? Que não necessariamente eu preciso criar e-mails para todos os alunos. Eu posso trabalhar com os alunos com os e-mails pessoais dele, certo? Só que a gente pode ter um problema. O aluno pode entrar com o e-mail na sala de aula e responder com outro e-mail. E isso atrapalha o professor na frente. Então, o recomendado, qual que é o recomendado para o docente, para o administrativo, para o TI de vocês? É fazer um e-mail para o aluno cemedarichemis.com.br, entendeu? Porque aí você restringe para o aluno e somente o aluno vai acessar só com aquele e-mail na sala de aula e no formulário. Aí sim, aí é o tipo assim, é o processo correto, é a vida certinha que corre. E aí seria assim, pega um professor que está nesse nível e tenta trabalhar com ele nesse nível, né? Trabalhar assim para a gente já começar a pensar já nos próximos anos. A gente consegue colocar todos os professores nesse nivelamento, né? E se vai ter opções, recursos para manter isso nos próximos anos também, né? Porque acho que os próximos anos isso vai ser cobrado. Não sei como será. Mas se ficou clara essa questão aqui, eu não estou acompanhando vocês aqui no chat. Val, pode mandar mensagem, tá? Então, só para a gente recapitular essa questão
como que a gente vai mostrar para eles o que eles devem fazer para poder criar a atividade deles. A gente criou uma prova bimestral, né? Criou um blank quiz aqui, e na hora da configuração do nosso blank quiz, a gente clicou no botão de configuração e já estava marcada a opção de restringir para a Prefeitura Municipal de Ariquemes, mas como os meus alunos não têm o e-mail cadastrado no domínio da Prefeitura Municipal de Ariquemes, tá? Ou na outra prefeitura que for, eu vou desmarcar essa opção, tá? Eu vou deixar ela desmarcada, certo? E aqui vale uma outra atenção, tá, pessoal? Para quem está fazendo um teste, que é uma prova final, e quer evitar colas, quer que o aluno não saiba, né, imediatamente qual que é a nota ou qual que é a pergunta errada, observe que o formulário ele já vem essas opções pré-marcadas, ó. Liberar nota imediatamente após envio, já está marcado. Então, se eu não quiser liberar nota imediatamente após o envio, eu vou desmarcar essa opção. Vou marcar aqui, ó, posteriormente, depois de uma revisão manual, né? E aqui tem uma outra opção embaixo, ó. As pessoas que responderem podem ver as respostas erradas, as respostas corretas e os valores. Por que eu estou desmarcando isso daqui e por que eu estou mostrando essa opção? Porque acontece muito, no meu caso, por exemplo, da gente dar uma mesma prova para um aluno às 2h da tarde, depois para uma turma às 2h e depois para outra turma às 4h. Aquele aluno pega as duas, a prova corrigida do seu formulário e mostra para a turma que vai dar às 4h. A gente sabe que no remoto não funciona muito bem assim, né? Então, assim, é para evitar a cola. A gente sabe que cola a gente não consegue evitar completamente, né? Cola até no presencial é difícil. Mas aqui é uma forma da gente evitar. Então, eu desmarco essas opções, né? De perguntas erradas, respostas erradas e valores, né? Então, eu desmarco todas as opções, o aluno não vai ver nada. Ele só vai ver depois que eu liberar para ele, né? Aí eu libero. E outra coisa que eu quero deixar marcado aqui, ó. Então, só nessa opção de configurações, eu tenho outra opção aqui, ó. Geral, apresentação e testes, né? Na apresentação, eu não quero mostrar um link para enviar outra resposta. Eu vou deixar desmarcada essa opção e vou colocar aqui sua resposta foi enviada com sucesso. Eu vou salvar. Por que também? Evita o aluno clicar e querer enviar outro, né? Às vezes isso confunde, né? Quem está acostumado não confunde, mas alguns alunos podem confundir e enviar outra pergunta. Aí clica lá no botão enviar outra, parece que não enviou. E aí ele vai acabar enviando outra resposta para você. E aqui, ó, tem a opção de limitar a uma resposta também, que aí evitaria essa opção que eu coloquei aqui para vocês, tá? Quando eu marcar essa opção de limitar também a uma resposta, também evita de o aluno enviar mais de uma resposta. Mas eu vou deixar essa opção desmarcada por enquanto. E vou salvar isso daqui. Então, essas são as configurações que a gente colocou, tá bom? O blank quiz que a gente está criando, ele já vai coletar um e-mail automaticamente, tá? O aluno precisa fazer o login, né? Ele já está logado, no caso aqui, porque ele está dentro da sala de aula. Mas ele vai fazer uma coleta de e-mail, ele vai colocar o nome dele e vai colocar a turma dele. Por quê? É mais fácil da gente gerenciar quem são essas pessoas depois, tá? Por enquanto, a gente vai trabalhar dessa forma. Então, eu vou, para recapitular aqui, colocar o nome, prova de informática, 13/9, e vou adicionar algumas perguntas aqui, tá? Eu trouxe algumas aqui, acho que vocês não vão ver, mas eu vou
Abrir ela aqui. Eu vou colocar aqui algumas perguntas. Eu já usei em algumas outras provas aqui, tá? Só para ficar claro. Mas depois vocês usam na atividade que eu vou pedir essa semana, vocês vão usar as perguntas comuns de vocês, ou vocês podem baixar um formulário da internet e tentar, umas perguntas da internet e tentar colocar para o formulário de vocês, tá? Ó, tô criando aqui um que eu tenho no Word. Então, a pergunta é: qual das opções abaixo qual das opções abaixo melhor descreve de maneira genérica um sistema? Então, eu estou colocando aqui uma pergunta e essa pergunta vai valer 20 pontos. A gente vai fazer 5 perguntas aqui, tá? Uma pergunta de múltipla escolha, valendo 20 pontos. Eu vou colocar ela como obrigatória, porque eu não quero que o meu aluno deixe em branco, ele tem que escolher pelo menos uma, tá? Vou colocar ela valendo 20 pontos, que eu vou fazer 20 questões valendo 20 pontos cada uma. A opção correta é essa aqui. Por enquanto, eu não vou adicionar feedback, que a gente vai adicionar feedback individual. Eu vou adicionar uma opção aqui, ordenar as opções aleatoriamente, tá? Porque aí, quando o aluno abrir a questão, ele vai ordenar essas opções aqui aleatória. Fica marcado aqui um sinalzinho de marcação, né? Vou aqui no meu botão na lateral adicionar outra pergunta. E vou adicionar mais uma pergunta aqui. Hardware é considerada a parte física do computador. Qual das opções abaixo é apenas hardware? Então, vou lá, coloco múltipla escolha também, né? Pergunta de concurso público. Tem as perguntas aqui até que tá mal elaborada. O pessoal coloca, quem quiser pegar a pergunta de concurso público também, fazer, né? Novamente, vou marcar essa opção como obrigatória, vou ordenar ela aleatoriamente, vou colocar aqui a opção de resposta correta. Essa daqui, vou colocar que vale 20 pontos, né? Vou adicionar mais uma questão. Tá valendo 40 pontos já a minha prova. Ctrl+C, Ctrl+V, tô dando aqui, ó. Sobre os computadores, os componentes de um computador, é importante saber qual a função de cada um. Múltipla escolha também. Existem componentes que são responsáveis por guardar dados de maneira temporária e muito veloz, comparado à memória mecânica. Outros são responsáveis por armazenar dados. Quem são eles? Quem são eles? 20 pontos também. Concluído. E vou colocar como obrigatório.
opção de ordenar opções aleatoriamente. Aqui a gente já está com 60 pontos. Vou marcar mais uma opção. Tem uma coisa sobrando aqui, parece. Tô colocando só uma pergunta de múltipla escolha aqui, tá vendo? As memórias são responsáveis por guardar dados e informações. Vamos lá. Tá sobrando espaço aqui, ó. Tem alguma coisa aqui. Depois a gente tem que descobrir por quê. Ele tá querendo saber quais são só as memórias voláteis. Então, vamos lá. Tô copiando e colando. Obrigatória, ordenar aleatoriamente, memória HD não é volátil, então é só de cima mesmo, 20 pontos. Vamos adicionar mais uma. E agora vocês vão me ajudar. Qual é o tipo de memória que vem dentro do processador? É memória para acabar com esse processador. Obrigatória, ordenar. Marquei 20 pontos. Certo isso? Tá. Eu acho. Bom, como eu não estou avaliando vocês sobre memória, digamos que a gente está colocando certo, né? Prova de informática. Pessoal, agora estou aqui. Vale mais uma atenção aqui. Se eu tenho esse formulário e eu quero enviar para pessoas que não estão dentro da minha sala de aula, eu também consigo, não é verdade? Mas a gente não vai... a gente vai fazer isso aqui agora, tá? Só para vocês, porque vocês vão me ajudar a responder algumas informações aí no celular de vocês, alguma coisa, para a gente depois visualizar as respostas e eu mostrar para vocês como visualizam essas respostas, tá ok? Eu vou pedir para alguns de vocês que puderem, tá? Acessar essa sala de aula de teste para a gente ver as duas opções, tá bom? Como importar e não, como não importar. Então, vamos lá. Aqui, eu já salvei, valendo 100 pontos. Criei atividade. Eu vou colocar no chat de vocês o link para a sala de aula, para vocês me ajudarem aí, quem tiver mais livre, tá, pessoal? Pelo menos umas 3 pessoas. Quem tá mais livre aí, quem tá com o computador aí livre, acessa a sala de aula para mim. Quem não tiver com o computador livre, eu vou pedir para responder o formulário, para vocês verem como que é possível a pessoa... Eu vou desmarcar essa opção. Salvar. Ele marcou novamente. Aqui vale uma atenção novamente, pessoal. Quando eu crio o formulário dentro da sala de aula teste e eu desmarco essa opção,
restringir o usuário da Prefeitura Municipal de Ariquemes, volta e meia você tem que voltar lá e visualizar se ele está desmarcado mesmo. Porque por alguma rotina interna, tá? Ele volta a marcar isso aqui novamente. Às vezes você vai lá, edita a atividade, salva ela novamente, ele vai lá e marca essa opção automático. Por algum motivo, ele tenta restringir para o usuário da Prefeitura Municipal de Ariquemes. Então, é importante, muito importante, que você volte, visualize se os seus alunos estão conseguindo acessar essa atividade, se ele está conseguindo responder, né? Por isso que é importante fazer esse contato com o aluno. Está conseguindo acessar? O aluno responder se está conseguindo ver ou não, né? Se o aluno não estiver conseguindo ver, muito provavelmente é porque o próprio Google atualizou as configurações e restringiu novamente a Prefeitura Municipal de Ariquemes. Então, vamos lá. Eu vou enviar... Aí aqui, outra atenção. Se eu estou trabalhando com um formulário lá no Google Drive e eu quero enviar esse formulário para os meus alunos sem o Google Sala de Aula, é só um formulário comum, eu posso clicar no meu botão enviar. E aqui no meu botão enviar o formulário, existem várias opções de enviar formulário. Eu posso enviar o meu formulário por e-mail, eu posso enviar o meu formulário através de um link e eu posso incorporar esse formulário em um outro lugar. E o que significa se incorporar? Eu tenho um site, eu posso colocar dentro de um site ou dentro de um e-mail. E aqui a gente vai entender isso mais um pouquinho. Então, quando eu quiser enviar por e-mail, eu posso colocar todos os e-mails de um aluno aqui dentro e eu envio por e-mail. Isso aqui é muito importante para quando você não está usando sala de aula do Google, você está só criando um formulário comum e eu quero só fazer uma avaliação do aluno. Ou, por exemplo, eu estou só fazendo uma pesquisa de satisfação com os meus alunos, eu tenho a lista de e-mail, eu criei um formulário avulso lá no meu Drive e eu posso enviar também esse formulário para uma lista de e-mail, né? Essa aqui é da minha opção de enviar o formulário. Ó, as configurações aqui é a mesma, né? E aí aqui eu coloco os e-mails, aqui eu coloco o assunto, que vai ser o assunto do e-mail que vai aparecer, e aqui vai ser a mensagem, né, que eu vou enviar. E aqui eu posso incluir o formulário dentro do e-mail ou não, eu só posso enviar só o link do formulário, né? E eu posso adicionar colaboradores, que são pessoas que vão me ajudar na edição do formulário, tá? E aqui, nessa última opção, é o incorporar, né? O que seria o incorporar? Eu estou dentro de um site, eu posso criar um site do Google, a gente vai ver isso lá no último módulo, como que eu crio um site do Google, né? Eu estou criando um site do Google, eu quero colocar lá no meu site, a pessoa não precisa clicar no link, ela dentro do site mesmo, ela visualiza o formulário, né? E aí ela já responde, já envia por ali. Ao invés dela ter que clicar no link, abrir uma nova página, uma nova aba, responder, enviar, depois voltar para o meu site. Não, já fica tudo dentro do site, eu visualizo, respondo e termina, certo? E o mais importante, que é o mais legal, que a gente usa com mais frequência, tá? É o link, tá? Por que a gente usa com mais frequência? Porque a gente está trabalhando hoje quase que 90% do nosso trabalho é via WhatsApp, não é mesmo? Então, eu posso pegar esse link e enviar no WhatsApp. O link envio no e-mail. Vocês sabem muito bem que as respostas que vocês estão dando para inscrição de edital e outras coisas mais, é tudo via formulário. Então, a gente pega esse link aqui, ó, e coloca lá no edital de vocês, né? E manda para vocês. Então, é muito importante que vocês coloquem, saibam usar mais o link aqui e coloquem lá no edital, que é onde a pessoa vai usar. A gente costuma usar essa opção, clicar e marcar aqui o URL curto. Por quê? Quando eu uso essa opção aqui, que lá fica o e-mail completo, né? O URL curto, ele vai dar uma encurtada, tá vendo? Ele vai diminuir o tamanho, vai criar um código menor para você, o aluno, a pessoa que está convidando, visualizar o seu formulário. Isso é muito importante, porque fica mais limpo, né, a visualização. Então, é só você clicar aqui, copiar e colar lá no seu WhatsApp, aonde você quiser colocar o seu formulário. Você pode compartilhar isso no Facebook, no Twitter, tem esse botão aqui. Eu, particularmente, não uso muito, né? Porque esses formulários, geralmente, a gente envia muito no pessoal mesmo, né?
Então, por exemplo, ó, eu estou copiando esse formulário aqui, agora eu vou colocar aqui no chat do grupo, ó. Oi, França, pode solicitar, tá bom? Só para fazer um teste aqui pra gente solicitar aqui, tá? Deixa eu abrir aqui. Que vocês vão responder para a gente visualizar aqui como é que foi feito. Olha só. Vamos lá, então. Dentro da minha sala de aula, eu já mandei o convite para vocês, olha só. Tenho 3 pessoas. O Ali já acessou a minha sala de aula. A Sandra acessou a sala de aula. Né? Tenho 3 pessoas aqui. Tem 3 alunos cadastrados. Tem 3 alunos atribuídos. Né? 3 alunos que foram atribuídos à minha atividade. Tá sem data de entrega. Eu esqueço de pôr, tá, pessoal? Nunca esqueça isso, né? Que o aluno fica na dúvida depois. Qual que é a data de entrega? Então, agora, quem que falta para vocês acessarem? Agora, quem não estiver na sala e quiser responder, também pode clicar no formulário e visualiza aí para mim como é que vai ficar o formulário de vocês. Ó, tem 4 pessoas lá na minha sala. 4 pessoas. Olha só que interessante isso daqui. Vale uma informação muito importante, tá? Vamos partir daqui também. O Agenaldo, ele entrou com a conta CEMED. E eu sou Eudóxia e sou professora, que também estou com a minha conta CEMED-Ariquemes. Tá vendo? E o Agenaldo entrou com a minha conta, a conta dele como se ele fosse um aluno, né? Ele é aluno com domínio. Quando ele é aluno com domínio, eu posso convidar um responsável, ativa umas outras funções aqui que vale uma outra aulinha para vocês, tá vendo? Eu posso ativar, convidar um responsável aqui, enviar e-mail para o responsável. O responsável tem algumas outras funções lá dentro, né? Então, aqui que tá, viu, Val? Quando eu crio e-mail para aluno, ativa algumas outras funções que, como pessoa com Gmail, não teria, tá vendo? Mas ainda assim eu consigo trabalhar. Então, vamos lá. Responde aí, pode responder rapidão, não vamos... a Sandra que está na sala. Quem mais? O Ali. Ó. A Sandra e o Ali. Responde para mim e o Agenaldo. Pode responder rapidão só para a gente conseguir visualizar a resposta de vocês aqui dentro. Eu acho que vocês não estão conseguindo responder porque tá como importar notas aqui, tá vendo? Se tá como importar notas aqui, é porque o meu formulário tá fechado para... Não, ele não tá fechado. Restringir, né? Vamos salvar aqui, fecha. Vamos lá. Vamos ver quem é que vai responder aí. Primeiro. Responder e enviar. Aí eu mandei o link do Forms do Google. Aí também. Quem não estiver na sala, clica no link, Val. Pode responder o formulário. Só que aí você vai responder o formulário, só que não vai aparecer para mim como atribuído. Exatamente. O que o França está dizendo é o seguinte: ele respondeu o formulário através do link que eu enviei. Só que lá na minha sala de aula do Google não apareceu ele como aluno. Mas eu vou mostrar para vocês o que isso influencia. Ó, a Sandra respondeu. Vamos ver quem mais. E aí, eu clicando aqui, ó, no meu formulário. Lembrem-se, pessoal, é muito importante vocês aprenderem a trabalhar com várias abas, ó. Eu cliquei no meu e-mail, cliquei na minha sala de aula na edição da atividade, abri o meu formulário. Quando eu clico aqui, ele vai ver o botão de visualização. Se eu clicar na opção editar o formulário, eu tenho 2 respostas, mas aqui na minha sala de aula eu tenho só uma pessoa que entregou. O que isso significa? Vamos ver. Eu tenho 2 abas aqui, ó, pergunta e resposta. Quando eu clicar na aba resposta, já tem 3. Quem que respondeu? Ó, Sandra, Francilene. Aqui tem o nome das pessoas. Ó. Olha só o que isso interfere, é muito importante. Olha lá, o Ali respondeu, a Sandra. Aqui tem 2 pessoas que entregaram e aqui são 4 que entregaram.
Vamos lá, tá andando. Tempo real. Sandra, Lia e Genaldo. Pronto, acho que a gente acabou. Porque esse é o docs aqui, acho que não vai responder, não. Então, vamos lá. Ó, primeira coisa que a gente tem que notar aqui em cima. Respondeu todo mundo. Eu posso muito bem vir aqui desmarcar, não aceitar mais resposta. Agora, ninguém mais vai responder esse formulário. Mensagem que vai aparecer, ó, esse formulário não aceita mais resposta. Se eu desmarcar essa opção, ninguém mais responde esse formulário. Aqui, ó, só uma atenção para o botãozinho dos 3 pontinhos em cima, tá, pessoal? Atenção para esses pontinhos, tá? Aí a gente tem o resumo, a pergunta e o individual, né? Então, aqui eu tenho resumos de todo mundo, pergunta por pergunta, então eu vou ver pergunta por pergunta qual que foi a situação de cada um, e vou ver individualmente qual que é a situação de cada aluno, né? Então, aqui eu tenho as informações principais, ó. E eu posso ver também, né, a distribuição por ponto, né? Qual foi a pontuação de cada um dele, ó. A Sandra tirou 40, Francilei tirou 80, ali 80, a Ginaldo 60, né? Então, aqui eu já consigo ver que a menor pontuação foi 40, né? E aí, eu consigo ver aqui também com quem que acertou, quem que errou, né? Quais foram as questões que foram mais erradas, né? Então, eu consigo ver alguns gráficos aqui. E aqui vai alguma atenção, né? Bem especial. Esses pontos marcados aqui, né? Eu consigo ver, por exemplo, de participantes, né? 2 participantes tiraram 80 pontos. Então, essa informação aqui é muito valiosa. Por quê? Porque eu consigo notar qual que foi o resultado geral da minha turma. Quantos alunos tiraram, por exemplo, 80 pontos? Então, digamos que, na média, uma análise bem superficial que eu estou fazendo aqui agora, que os meus alunos tiveram um bom rendimento, né? Eles tiveram, a média, eles estão tirando 80 pontos, né? Então, nem tô lembrando que a Sandra não teve um bom rendimento, né? Mas os 2 alunos tiveram um bom rendimento, 80 pontos, eles tiveram, né? Então, por pergunta, na aba que pergunta, eu consigo ver qual das perguntas, como é que foi o rendimento de cada uma dessas perguntas, ó, né? E aí eu posso adicionar alguns feedbacks agora. Depois da pergunta pronta, eu posso adicionar os feedbacks para ela, né? Depois da pergunta pronta, depois da pergunta respondida, eu posso adicionar os feedbacks. Então, por exemplo, eu quero falar aqui sobre qual tipo de memória vem dentro do processador, né? E aí eu coloquei aqui memória cache, né? Registrador memória cache. E deixa eu ver quem aqui adicionar 2 respostas. 2 pessoas responderam aqui, o Francilei e o Ali. E aqui quem respondeu foi a Genaldo. E aqui quem respondeu foi a Sandra, né? Então, eu posso adicionar feedback aqui para essas perguntas que foram respondidas. Aí eu coloco aqui, por exemplo, ó, cancelar. Adicionar memória cache. Memória cache. O mouse travou. Memória cache, memória RAM. Memória RAM não vem dentro do processador. Mais ou menos isso, né? Mas outra coisa que eu posso fazer aqui é alterar essa pontuação. E aí, a gente vai salvar individualmente, por exemplo, ó, eu vou aqui na Sandra. A Sandra tirou 40, né? E aí, digamos que essa seja uma pergunta dissertativa, né? Não seja uma pergunta de múltipla escolha, e eu quero alterar a pontuação da Sandra, porque ela tirou uma pontuação 40, e ele escreveu alguma coisa que tenha ou faz sentido, né? Então, eu posso vir aqui e alterar a pontuação dela. Opa. Agora ela ficou com a pontuação 60, né? Então, eu posso vir aqui manualmente alterar a questão dela, né?
É possível também a gente anular a questão por aqui. Por exemplo, digamos que eu quero marcar essa opção todas como correta, né? Então, essa está correta, essa também está correta. As edições estão pendentes. Vamos ver se é por aqui mesmo que a gente vai. Salvar, salvar e salvar. 20, 20, 20. Eu vou dar nota para todos os alunos que me responderam essa questão. Então, eu estou anulando, é como se eu tivesse que anular. Então, vamos lá. Ó. Se eu precisar anular uma questão, né? Que um aluno respondeu que por algum motivo eu elaborei de uma forma que não ficou clara para o aluno. Então, eu venho na questão, na pergunta, né? Altero aqui, busco a pergunta que eu quero anular, vejo todas as respostas que foram dadas, né? E marco a opção como correta, todas as opções como correta que foram respondidas. E vou clicar em salvar. Então, a partir de agora, todos os alunos que responderam essa pergunta vai receber a nota máxima por aquela pergunta. Então, essa também é uma opção de você anular essa questão, tá, pessoal? Então, aqui a gente conseguiu visualizar. Agora, vamos para a importação de nota, né? Então, agora vamos lá, ó. Como que eu importo essa nota? Aqui a gente tem 4 respostas, né? E aqui a gente tem 3 respostas. Então, eu vou importar essa nota. Como que eu importo a nota? Vamos lá. Voltar aqui para a minha opção na minha sala de aula. No botão atividades, né? Lá na minha prova mesmo, eu vou clicar em entregues, né? E aqui no meu botão importar nota, se ele não tiver ativado, o que você precisa fazer? Você precisa clicar na prova. A prova não está aceitando mais resposta. Eu preciso editar ela. No botão de configuração e marcar essa opção de restringir ao usuário da Prefeitura Municipal de Ariquemes, tá? O que eu preciso é editar as configurações dela e voltar essa opção e marcar novamente, tá? Se não tiver ativado aqui. Nesse caso, está ativado, eu vou clicar em importar. Você tem certeza que deve importar notas da prova bimestral de informática? Importar. O que ele trouxe? Todas as notas dos alunos. Vamos conferir. Os alunos ficou com nota tudo de 80, que eu corrigi todas as notas, né? Então, olha só, ele trouxe as notas, aí um detalhe muito importante, ele trouxe as notas importadas. Foi só 2 cliques que eu dei. Cliquei em importar, trouxe importação, ele trouxe as notas como rascunho. Vocês estão vendo aqui? Essa nota ainda não apareceu para o aluno, tá vendo? Então, eu clico aqui em entregues e vou em devolver. Tá? Cliquei em devolver. Agora os alunos têm a nota. Todos os alunos receberam essa nota. Tá certo? Então, essa é a opção de importar notas. Tá bom, pessoal? Aí, quando eu tenho essa opção de importar notas aqui, dentro da minha sala de aula, eu tenho uma outra configuração aqui, ó. Dentro do meu trabalho de alunos, da aba de correção de atividade, trabalho de alunos, eu tenho essa opção, ó. Fazer download de todas as notas, fazer download dessas notas, e essa opção aqui que é melhor, ó, copiar todas as notas para a planilha, que ele vai me gerar uma planilha dessa, ó. E aí daqui você consegue fazer um trabalho que você quiser. Ele traz todas as notas, uma planilha assim, com o e-mail, o rendimento
e as notas que ele trouxe aqui dos seus alunos. Então, quantas atividades você tiver, ele vai criando e gerando aqui na frente. Tá vendo? Isso aqui a gente também pode trabalhar em um outro momento mais para frente.